muito e a gente sempre ouve falar da cultura como um dos destaques de Salvador e também da Bahia. É um clichê falar da criatividade da Bahia, que baiano não nasce, baiano estreia. Por outro lado, o tempo não tem sido dos melhores quando a gente pensa na atuação do poder público nessa área, que tem projetos financiados pelo Fundo de Cultura, espera pagamentos. A Secretaria do Estado lançou uma nota recentemente deixando claro que há dificuldades por causa do contingenciamento. Já em Salvador, a Prefeitura tenta tocar alguns projetos culturais com o que tem em mãos e dialogando com os artistas, tendo feito recentemente uma espécie de virada cultural lá no Rio Vermelho. Mesmo assim, não está sobrando dinheiro na pasta. E aí fica a pergunta: o que é que o governo federal pode fazer para amenizar essa situação? E é nesse cenário que o MINC está fazendo uma série de oficinas, incluindo algumas voltadas à orientação de produtores culturais para o concurso Cultura 2014 e para o edital Funarte. Foi prorrogada até o dia 13. A gente vai conversar sobre esses assuntos, as ações da pasta no estado. A gente conversa com o representante do Ministério da Cultura da Bahia e Sergipe, Lula Oliveira. Bem-vindo à Frequência Baiana. Tudo bem, Lula? Tudo bem, Felipe, Renato, boa noite aos ouvintes da Frequência Baiana. Um prazer estar aqui, também agradecendo a oportunidade de poder divulgar um pouco o trabalho do Ministério aqui na região da Bahia e em Sergipe. Legal saber que tem um representante do Ministério, né, para a Bahia e para Sergipe, especificamente para esses dois estados. Né? Pois é, a impressão que dá, eu estava até comentando com ele, você tirou as palavras da minha boca, porque eu estava comentando com ele, puxa, a impressão que dá é que você tem uma Secretaria de Cultura do estado, outra do município, mas que você não tem diálogo, um ente federal ligado ao MINC diretamente aqui, não é isso, Lula? Você está aqui, você está nesse cargo há 3 meses. Eu estava conversando com você, Renato, assim, que eu estou há 3 meses, mas que mais parece um ano, devido à carga, à demanda de trabalhos e de articulações que um cargo desse, uma entidade dessa, acaba se responsabilizando em dialogar não só com as capitais, no caso Salvador e Aracaju, mas com todos os municípios desses estados, né? Então, é um trabalho que requer da gente muita transparência e muita verdade no trato público, né? Porque são demandas diversas, distintas e que faz com que a gente se movimente em relação ao Ministério da Cultura para que essas demandas, essas críticas, esses elogios, essas reflexões sobre a cultura que surgem em diversos municípios cheguem às secretarias executivas do Ministério da Cultura. E, por outro lado, nosso papel também é fazer com que as políticas do Ministério da Cultura sejam acessadas pelo maior número de pessoas possíveis nesses estados, né? O Ministério tem essa organização, essa estrutura organizacional que eu acredito que tem um papel muito importante de aproximar a sociedade das políticas culturais desenvolvidas pelo MINC, espalhado por todo o país. No nosso caso, é uma representação que atende às demandas da Bahia e de Sergipe. Né? E como é essa atuação? Um grupo cultural, por exemplo, aqui do nosso estado, que precisa de financiamento, ou algum grupo que não seja uma organização lá formada, mas um grupo de bairro que quer implementar, no Rio Vermelho, né, que as pessoas gostam tanto de ter iniciativas culturais, chega lá, bate na porta, pede verba. Como é que funciona esse diálogo direto entre um órgão como o Ministério da Cultura e a sociedade de fato? Então, deixar bem claro assim, que o papel da representação, acho que o próprio nome já de alguma forma já define qual é a nossa função, é de fazer uma articulação das políticas implementadas pelo Ministério da Cultura com a sociedade, ou seja, nós não temos um papel executivo dessas políticas, para deixar bem claro para a sociedade. Não existe um orçamento dentro dessa estrutura que permita a gente criar políticas próprias para apoiar, promover as ações culturais, os projetos desses agentes. Nosso papel é justamente aproximar o que o Ministério desenvolve com essas ações nas políticas nacionais da sociedade. E o que é essa aproximação? Essa aproximação não é apenas comunicar o que está acontecendo, mas na medida do possível e da estrutura que nós temos aqui na regional, nós procuramos dar uma consulta, oferecer uma consulta sobre as políticas, sobre a forma de participar dos editais, a forma de dialogar com o Ministério. Às vezes é uma questão que tem uma dificuldade de saber com quem eu procuro em Brasília, em que secretaria eu posso procurar para resolver isso. Esse entendimento é mais fácil a gente ter na regional. E é mais fácil que o município chegue à regional para a gente chegar ao Ministério do que fazer essa ponte direta. Não que não haja uma comunicação direta, mas é sempre, digamos assim, mais harmônico e mais rápido. A gente identifica com mais rapidez onde é a secretaria que tem aquela responsabilidade específica, que pode dar uma resposta mais rápida. Então a gente procura intermediar essa relação, né? Lula, você já esteve do outro lado, né? Você é jornalista, tem uma atuação na área do audiovisual, então você estava do lado
que precisava ter suas atividades, né, suas coisas tocadas, né? Há pouco tempo atrás. Há pouco tempo atrás, né? 3 meses você saiu da posição de pedra para a posição de vidraça. Exatamente. Mudou alguma coisa, assim, na sua percepção sobre a cultura na Bahia? E vamos trazer aqui mais para o particular, em Salvador, desde esses 3 meses que você disse que passaram quase como se fosse um ano, mudou alguma coisa na sua percepção? Olha, eu aprendi um pouco nesse processo do fazer política, porque nessa trajetória do audiovisual eu venho desenvolvendo alguns trabalhos nessa área política através das associações ligadas ao movimento cinematográfico na Bahia, né? No caso, a Associação Baiana de Cinema e Vídeo foi uma grande escola para a minha formação, que foi uma escola ligada à ABD, onde hoje quadros do cenário nacional das políticas culturais surgiram dessas entidades. Mais recentemente, a APC Bahia, Associação de Produtores Cineastas da Bahia também, assim, a gente desenvolve um trabalho político para fomentar o mercado do audiovisual. E eu aprendi que política a gente faz com verdade, seja a resposta boa ou seja uma resposta negativa, mas sempre dialogando de uma forma transparente, porque o que eu percebo que as pessoas querem dos políticos é que o diálogo se estabeleça de uma forma transparente. Não necessariamente a gente vai ter sempre notícia boa ou viver num cenário de boas notícias ou um cenário positivo onde possa exigir maiores investimentos do Estado. Sabemos que a cultura é uma pasta em todo o âmbito, no âmbito federal, estadual, municipal, que requer maiores investimentos do que de fato hoje nós temos acesso do ponto de vista dos orçamentos dos entes governamentais, né? E é uma luta constante para que isso de fato se transforme num investimento de um volume que atenda a essa demanda que hoje não consegue atender. Isso é um fato, a gente não tem que esconder isso, muito pelo contrário, tem que brigar para fazer valer o que hoje tem um entendimento em relação aos orçamentos dos governos para a cultura, né? Existe uma briga, uma luta muito grande no Congresso para a aprovação da PEC 150, que prevê que 2% do orçamento federal vá para a cultura, 1,5% do Estado também para essa pasta e 1% dos municípios. Isso, na verdade, é o mínimo, digamos assim, que a gente entende como o necessário para que as políticas possam, de fato, chegar de uma forma bem capilarizada e bem municipalizada. É isso que mudou um pouco na minha visão, assim, de perceber a cultura do ponto de vista do município. Quando você começa a viajar pelo interior do Estado, seja na Bahia, seja em Sergipe, você vai percebendo que com pouco você pode fazer muito. O pouco, na verdade, é um dinheiro que faz com que aquela movimentação em torno ali do município tenha um fazer cultural. Isso envolve aquela comunidade. Isso envolve aquela comunidade no sentido do fazer e do assistir e do interagir com aquelas manifestações. Então, esse eu acho o grande papel e desafio das políticas culturais, fazer de fato com que elas cheguem ao maior número de pessoas possíveis nos municípios do país. A gente já recebeu algumas pessoas aqui do teatro, por exemplo, o Felipe está lembrado disso, de atores que falavam assim, da dificuldade que elas levavam teatro para o interior do estado, assim, não tem palco. Não tem palco. Teatro preparado e tal. Né? Quer dizer... Como é que você, como especialista na área, né, avalia esse momento atual da cultura na Bahia e aqui em Salvador? Muitos dizem, é uma crise, outros dizem que não, é um momento bacana. Como é que você avalia esse contexto atual? Olha, na verdade, assim, eu não entendo uma crise específica na cultura baiana. Eu vejo que existe uma crise de uma forma mais global no país, assim, uma crise econômica que, claro, afeta também a área cultural. Como é uma área que já tem suas fragilidades, historicamente falando, isso bate de uma forma muito contundente no processo da realização das produções culturais no Estado. Então, e de alguma forma é uma crise que rebate num segmento da sociedade que vive desse processo de produção. Se você corta isso, as pessoas ficam sem ter muito o que fazer. E não tem como a gente tirar recursos de outros lugares para poder colocar em prática projetos que já contavam com o seu planejamento com verbas específicas da cultura. Então, o fato é que a crise que se abateu no Estado como um todo e no país também teve uma consequência desastrosa para os projetos culturais que estavam em andamento na Bahia. A notícia boa é que nesse fim de semana, durante a 5ª Conferência Estadual de Cultura, um evento maravilhoso que aconteceu lá na cidade do Sabém, Camaçari, o governador Jacques Wagner esteve presente, prestigiou o evento e garantiu que os recursos do Fundo de Cultura que estavam contingenciados, falou em público lá na conferência, ele estaria batalhando para garantir que esses recursos entrem de fato no fundo e garantam a produção
dos projetos já contemplados nos editais de 2013 e 2012 e 2013. Falando naquele valor de 41 milhões. Naquele valor de 40 milhões. Então estamos todos, nós baianos, numa expectativa grande para que, de fato, essa promessa se transforme em realidade e os projetos possam seguir seu fluxo normal. Estamos aqui recebendo o representante do Ministério da Cultura da Bahia e Sergipe, Lula Oliveira, falando um pouco, ele vai falar um pouco sobre as oficinas que o Ministério da Cultura está planejando aqui para a Bahia e também outros assuntos ligados à atuação da pasta. Lula, falando agora de notícia velha, né? Aquela velha história sobre a concentração de recursos, de recursos federais em boa medida, né? Saiu um levantamento do site Nexus, mostrando uma coisa que a gente já acompanha de algum tempo, um comparativo de para onde estavam indo recursos federais em diferentes partes do país, fazendo um comparativo entre 2012 e 2013. E São Paulo mostrava um pequeno aumento, ainda ali na casa dos 44% mais ou menos. Rio de Janeiro caindo um pouquinho, mas ainda ali na casa dos 25% mais ou menos. E outros estados, incluindo a Bahia, caindo um pouco. Saiu de 29,8% para 29,6%, segundo esse levantamento do Nexus. Como é que se resolve esse problema da concentração de recursos, né? Você tem aqui, por exemplo, o ouvinte, de repente, é uma pessoa que está querendo tocar um projeto interessante, vai tentar captar, junto à Lei Rouanet, em que ele vai disputar com pessoas de outros países e, eventualmente, consegue o projeto. O projeto recebe sinal verde, mas não consegue captar. Como é que fica isso? Renato, a notícia é velha e a resposta também não é muito nova. O fato é que a gente vive, na verdade, num país onde a concentração das empresas, do ponto de vista das decisões de marketing e de patrocínio dos projetos culturais, eles se concentram, eles estão muito ali naquela região do Rio de Janeiro, São Paulo. Então, naturalmente, um maior volume de patrocínio seja resolvido mais rápido e numa dimensão maior de recursos para essas áreas. Infelizmente, o restante do país sofre com esse tipo de problema de você achar patrocinadores, empresas aptas e dispostas a apoiar projetos culturais. E onde é que o governo consegue, o que a gente tem debatido, que tem como resolver esse nó? O debate em torno do processo do investimento da cultura através das leis de incentivo fiscais é justamente a contraposição em relação ao Fundo de Cultura. O que é o Fundo de Cultura? O Fundo de Cultura, ele existe no âmbito nacional, estadual e municipal. Essa é uma estrutura que está sendo construída no país para que o orçamento federal ele possa ser repassado para estado e município de uma forma que esse recurso seja democraticamente colocado para a sociedade através dos editais públicos. Isso, na verdade, promove uma acessibilidade a esse recurso de uma forma mais direta. É claro que o produtor ele tem que se capacitar sempre e cada vez mais para que os projetos tenham qualidade de análise e consistência do ponto de vista artístico, mas ele não vai penar pelo Fundo de Cultura na busca por um patrocinador, porque nem sempre o artista ele tem essa vocação empreendedora para captar recursos e vive nesse dilema de achar quem faça isso. No mercado que você foge, sai do Rio e São Paulo, essa figura do captador é uma figura difícil de encontrar, porque se você não tem as empresas para captar, não tem por que você ter esses profissionais atuando nesse mercado. Então isso é uma dificuldade que a gente enfrenta e um entendimento que o governo tem e que é mais democrático do ponto de vista da acessibilidade é o fortalecimento do investimento dos recursos públicos no Fundo de Cultura. É um Fundo de Cultura nacional que, na medida que esse processo avance e se construa de fato um sistema que interligue o Fundo Nacional com o Fundo Estadual e os municipais, levando isso também para os municípios do interior, esse recurso será repassado diretamente e só poderá ser gasto em projetos culturais. Então, essa forma de investimento na cultura é o que contrapõe o processo de investimento através da lei de incentivo, que é muito, digamos assim, dificultosa para a maioria dos produtores culturais que estão fora dessa região concentrada ali no eixo do Rio e São Paulo, né? Em relação ao Vale Cultura, deixei essa pergunta no bloco anterior no ar, isso porque a gente já está ouvindo aí comerciais do governo federal e também vendo na televisão alguns comerciais anunciando o Vale Cultura, que é um ticket que o governo vai dar de R$50 para que você gaste em algum produto cultural, em algum evento cultural, por exemplo, até no cinema, no teatro. Você pode gastar aqueles R$50 que a sua empresa pode disponibilizar via um cartãozinho. Mas quem vai explicar direito é o Lula, que é o representante do MINC aqui do estado. Na verdade, o Vale Cultura, a gente tem que entender, assim como diz o poeta Arnaldo,
Reinaldo, né? A gente tem fome de quê, né? A gente tem fome de muitas coisas e tem fome também de ter acesso à cultura e aos produtos culturais que existem aí no mercado do Brasil inteiro, né? Então eu acho que esse benefício que o governo está atuando, está desenvolvendo junto com os empresários, ele tem, na verdade, um valor simbólico e prático também muito grande para o trabalhador. Por quê? Não é muito, o recurso ele tem um significativo simbólico no sentido de fazer com que o trabalhador e as empresas atentem para a importância de um acesso a esses produtos culturais. Porque se você tem uma semana desgastante com sua família, você tem um recurso que você pode prever em seu orçamento, que dê acesso a uma peça de teatro, dê acesso a um filme, dê acesso à compra de um livro, entre outros produtos, é uma vantagem a mais que esse trabalhador tem dentro da estrutura corporativa que ele atua. Então, o Vale Cultura vem preencher uma lacuna, que era, na verdade, uma dívida que o governo, que os governos brasileiros têm com o trabalhador, de estimular, apoiar a presença dessa massa de trabalhadores no país inteiro no consumo dos produtos culturais. Eu acredito que, na medida que isso tenha esse estímulo através do Vale Cultura, a demanda pela busca desses produtos culturais vai aumentar e muito, e vai, sem sombra de dúvida, ultrapassar esse valor de R$50 pela capacidade que ele vai ter de facilitar o acesso dessa massa aos produtos culturais. Na medida que essa massa que o trabalhador tem acesso, a tendência é que também os preços caiam, porque você vai aumentar a sua capacidade de consumo. Então é uma grande aposta do governo federal nessa relação que se estabelece entre os trabalhadores do Brasil e os produtos culturais que nós precisamos ter acesso. Lula falando nas apostas e essas oficinas que o Ministério da Cultura está promovendo agora, que agora está tocando a parte das inscrições. O governo federal está mobilizando toda a classe cultural para a participação de 2 editais que têm aí seus prazos de inscrição agora no início de novembro, né? Então a gente vai estar, na verdade, uma grande parceria com a Secretaria de Cultura do Estado, ocupando os centros culturais do interior, porque a ideia também é que essas oficinas não se concentrem só em Salvador. A gente precisa chegar a esses agentes culturais espalhados pela Bahia. Então a gente vai estar em Lauro de Freitas no dia 16 de outubro, Salvador no dia 17, Porto Seguro no dia 22 de outubro, Feira de Santana no dia 23 de outubro, Santo Amaro 24 de outubro, Vitória da Conquista 25 de outubro, Valença 28 e Tuberá no dia 30 de outubro. Sempre ocupando os espaços culturais do estado da Bahia, que tem sido um parceiro importante para que essas políticas do Ministério também cheguem numa dimensão maior possível no interior do estado, né? Uma outra informação que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes é que durante a Conferência Estadual de Cultura, esse fim de semana em Camaçari, a regional desenvolveu um projeto inédito assim, dentro do que as regionais do MIC vem fazendo, né? A gente construiu um balcão de atendimento da cultura para atender aquele público que estava ali concentrado na cidade do Sabé, em Camaçari, e nós atendemos cerca de 250 municípios, dialogando sobre as políticas culturais do Ministério, distribuindo publicações do Ministério sobre as políticas públicas e ouvindo também as demandas que esses municípios têm em relação ao Ministério da Cultura. Então foi uma ação muito interessante, muito rica, porque a gente percebe que às vezes mais importante, ou tão importante quanto, você ter uma ação objetiva, concreta no sentido de um projeto específico para aquele lugar, para aquela região, é você escutar as pessoas e deixar as pessoas falarem também. Essa relação de escuta, de diálogo, é o que a política precisa amadurecer com a população. Porque na medida que isso acontece, às vezes a gente não tem nada concreto para oferecer, mas tem um ouvido, uma voz, tem uma dica, um conselho, tem um encaminhamento para se dar. Isso já faz uma diferença na relação com os municípios. E a gente cria vínculo com esses municípios. A demanda agora para visitar esses lugares, para levar uma palavra do Ministério da Cultura, uma ação sobre um programa específico, é muito grande. E o nosso trabalho é esse aí. E para isso, eu também gostaria de ressaltar o trabalho que a equipe vem fazendo junto à Regional do MIC, né? Um trabalho desse de representação a gente não faz sozinho, né? É uma equipe pequena, mas bastante aguerrida, que em função dessa estrutura a gente consegue dar conta em tão pouco tempo
de ocupar tantas São quantas regiões pessoas, do Brasil. Lula? São 8 pessoas trabalhando no regional. Representando o Ministério aqui na Bahia, em Sergipe. Representando o Ministério da Bahia em Sergipe. Tá bom, esse foi o Lula Oliveira, ele falando aí sobre ouvir, e o governo já sentiu aí que quando não ouve, tem que ouvir pelo menos os gritos nas ruas, né? Então tem que ficar de ouvido sempre atento mesmo às pessoas. Esse foi o Lula Oliveira, representante do Ministério da Cultura na Bahia, em Sergipe, falando um pouquinho sobre a cultura aqui na nossa região. Muito obrigado, Lula. Muito obrigado a vocês, esse espaço. A ideia é vir nas rádios para comunicar a existência dessa regional aqui na Bahia, de forma a fazer com que o diálogo com o Ministério se estreite, né? Então, quem quiser entrar em contato com a gente, pode procurar pelo e-mail institucional da regional, representacalbahia@cultura.gov.br. Mande suas solicitações, suas dúvidas e a gente vai responder. Se demorar um pouquinho, 1 dia, 2 dias, entendam que a demanda é grande e a estrutura é pequena, mas o ponto que a gente não abre mão é de dar resposta para todas as demandas e dúvidas que chegam lá na regional.